Olá a todos. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um livro, este aqui, A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições, Seus Métodos, do padre Antonin Saint-Onge. Além de padre, ele foi um teólogo, um intelectual francês, e ele escreveu este livro aqui, primeiramente para os monges que queriam desenvolver a vida intelectual, queriam se dedicar aos estudos. Foi primeiramente para eles e para aqueles homens que, casados e independente do trabalho que eles exerciam, queriam durante suas horas livres do dia, à noite, 1 hora, 2 horas por dia, estudar também, desenvolver a sua vida intelectual, mesmo que eles não trabalhassem com isso. Este livro foi escrito por um padre, como eu falei, um teólogo, mas esse livro não é uma apologia ao catolicismo. Estou falando isso porque algumas pessoas podem pensar, é um livro escrito por um padre, logo deve ser um livro que fica fazendo apologia ao catolicismo, para me converter ao catolicismo. Não é isso. Antes que alguém aqui pense assim, esse livro serve para você que é católico, para você que é protestante, para você que é cristão, mas nem é protestante nem é católico, para você que segue outra religião ou para você que não tem religião nenhuma. Esse livro é sobre vida intelectual. Em alguns momentos ele vai citar a Bíblia, vai sim, ele era um teólogo, ele era cristão, então ele vai em alguns momentos citar versículos como forma de embasar o que ele está dizendo. Mas, repito, isso aqui não é uma apologia ao catolicismo. Isso aqui é um livro em defesa da vida intelectual, né? E o padre Antonin Saint-Onge, ele diz uma frase aqui que é muito interessante. Ele diz que o intelectual é um consagrado. É uma pessoa dedicada a desenvolver sua vida intelectual, sua inteligência, seus conhecimentos. Ela tira frequentemente um tempinho todos os dias. Ela tem disciplina para se dedicar a uma vida de estudos, seja esses estudos quais forem, seja de música, seja de educação, negócios, economia, pintura. Você deve dedicar um tempo, segundo ele, todos os dias, preferencialmente, ou com frequência, mas ter sempre aquele tempo, aquela disciplina de estar sempre voltando para os seus estudos. E como eu falei, esse é um livro primeiramente escrito para os monges que queriam desenvolver sua vida intelectual e também para os homens casados que com esposa, com filhos e com seu trabalho queriam paralelamente se esforçar para serem mais inteligentes, para desenvolverem sua vida intelectual. Mas é claro que este livro aqui serve para mulheres também, né? É preciso considerar, gente, o contexto, tá? A época em que esse livro foi escrito. Então, assim, isso não significa que você, mulher, não possa estudar sobre isso, de maneira nenhuma. Esse aqui é um livro para todo mundo que quer cultivar uma vida de estudos, seja ela em que área for. É muito interessante esse livro porque ele dá conselhos sobre coisas que a gente até muitas vezes já sabe, mas não põe em prática. São conselhos simples. Ele fala, por exemplo, da importância de você se alimentar bem. Não é só você abrir um livro e ficar horas e horas e horas estudando. Veja, para desenvolver a vida intelectual, ele não está dizendo aqui que você tem que passar 4 horas, 5 horas sentado numa cadeira, 10 horas do seu dia, ou deixar de trabalhar para estudar. Não é isso. Mas é a disciplina nos estudos. Você tem um tempo só para isso, reservado para isso. Né? Como o tempo que você tem reservado para trabalhar, para dormir, para comer, você tem que ter um tempinho para, se você quer desenvolver uma vida de estudo, você tem que ter um tempo para isso também. E ele dá conselhos sobre, por exemplo, a importância de você comer bem, de você procurar de vez em quando ir lá fora, né, tomar um pouco de ar, ter contato com a natureza para relaxar mesmo, porque senão você fica muito estressado. E ele fala uma coisa interessante aqui, que você não precisa mais do que 2 horas. 2 horas é mais que o suficiente. Claro, se você puder estudar um pouquinho mais, né? Tem gente que consegue estudar bem mais do que 2 horas. Ok, ótimo. Mas tem gente, nem todo mundo tem 2 horas ou mais do que 2 horas para se dedicar aos estudos. Então, você vai conforme também a tua situação, né? Se você só tiver 1 hora, estuda 1 hora, né? Vai de acordo com a tua situação mesmo, com a tua situação de vida. E se você puder ampliar um pouquinho mais, ótimo. Mas aí, lembre-se do que ele diz, né? 2 horas é o suficiente. Então, assim, para você aí que acha que tem que ficar 4, 5 horas, 4, 5, 6, 7 horas estudando sobre um assunto loucamente,
2 horas bem estudadas, né, concentradas, num ambiente agradável, num ambiente em que você reserve para isso, já vai fazer um grande efeito. E se você, para quem não tem 2 horas, tem menos tempo, o importante é que você continue, né? A permanência, é a disciplina, você está sempre voltando, né? Sempre, porque o conhecimento, a vida intelectual é assim, você tem que sempre continuar. Sempre, todos os dias um pouquinho, todos os dias um tijolinho, todos os dias, né? Até que você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, você vai se desenvolvendo intelectualmente. Eu queria aproveitar e ler um trecho muito interessante aqui sobre este livro. Aliás, um trecho deste livro, né? Um trecho que o autor escreveu. Está no capítulo 4. O capítulo 4 é intitulado O Tempo do Trabalho. E sobre neste capítulo 4, ele vai falar uma coisa interessante sobre o desejo do saber e também vai tocar numa coisa que é muito importante, que é a verdade, né? Ele diz aqui na página 68. O desejo de saber define nossa inteligência enquanto potência de vida. Instintivamente, nós queremos conhecer do mesmo modo como pedimos pão. Se a maioria dos homens se demora em desejos mais terrenos, o pensador possui a particularidade de ser obcecado pelo desejo de saber. Ele diz mais à frente: o que falta para fazer uso dessa vida permanente em benefício da verdade? Ou seja, o desejo de saber e a busca pela verdade. Esse é um ponto que ele toca muito a respeito de buscar a verdade. Você tem que buscar a verdade naquilo que você estuda, né? E o que falta para fazer uso dessa vida permanente em benefício da verdade? Unicamente disciplina. É preciso que os dínamos estejam acoplados às turbinas ligadas à corrente. É preciso que o desejo de conhecer acione regularmente e não de modo intermitente o funcionamento cerebral, consciente ou inconsciente. Abre aspas. Tudo o que puderes, fecha aspas, diz Santo Tomás ao estudioso, abre aspas, esforça-te por guardá-lo no cofre do espírito, como aquele que tenciona encher um vaso, fecha aspas. O que importa ao homem da verdade é compreender que a verdade está em toda parte e que ele deixa passar sua correnteza contínua sem aproveitá-la para ativar sua alma. Mais à frente, né, alguns parágrafos à frente, na página 69, ele diz: a verdade é mais difundida que os móveis. Ela grita pelas ruas e não nos desleixa, mesmo quando nós a desleixamos. As ideias estão nos fatos. Elas estão também nas conversas, nos acasos, nos espetáculos, nas visitas e perambulações, nas leituras mais corriqueiras. Tudo contém tesouros, porque tudo está em tudo e algumas leis da vida ou da natureza governam todo o restante. Mais à frente, ele diz assim: não enxerguem numa cidade unicamente casas, mas vida humana e história. Que um museu não lhes mostre quadros, e sim escolas de arte e de vida, concepções do destino e da natureza, orientações sucessivas ou variadas da técnica, do pensamento inspirador, dos sentimentos. Que uma oficina não lhes fale somente de ferro e de madeira, mas da condição humana, do trabalho, da economia antiga e recente, das relações de classes sociais. Que as viagens lhes ensinem a humanidade. Que as paisagens lhes evoquem as grandes leis do mundo, que as estrelas lhes falem das durações incomensuráveis, que os pedregulhos do caminho representem para os senhores resíduos da formação da terra, que a visão de uma família se una a seus olhos a das gerações e que o menor relacionamento lhes traga informações sobre a mais elevada concepção do homem. Se não souberem olhar assim, não se tornarão ou não serão mais que um espírito banal. Um pensador é um filtro em que a passagem das verdades deposita sua melhor substância. E aí ele diz assim mais à frente, página 71. Aprendam a escutar e escutem, primeiramente, quem quer que seja. Se é no mercado, como afirmava Malherbe, que se aprende sua língua, também no mercado, isto é, na vida cotidiana, que se pode aprender a linguagem do espírito. Um sem número de verdades circulam nos discursos mais simples. A mais ínfima palavra escutada com atenção pode ser um oráculo. Um lavrador se revela em certos momentos
muito mais sábio do que um filósofo. Mais à frente, o pensador só é deveras pensador se ele encontra na mais leve das impulsões vindas de fora a oportunidade para uma propulsão sem fim. Está em seu caráter conservar por toda a vida a curiosidade da infância, a vivacidade de suas impressões, sua tendência em ver tudo sob o ângulo do mistério, sua admirável faculdade de encontrar por toda parte surpresas produtivas. Agora, para você ver assim as coisas como ele fala aqui, eu acredito que é necessário justamente uma vida em que você estude, que você procure aprender, que você procure se aperfeiçoar intelectualmente, para você conseguir ter esse olhar profundo sobre o mundo, sobre as coisas. E encontre sabedoria, encontre lições em situações que um olhar desatento, ou que não fosse tão maduro, não perceberia, não veria. A vida intelectual não é uma dimensão separada da vida prática, e sim abarca e transcende a esta, trazendo novas possibilidades e responsabilidades diante de si, dos outros e do mundo. Assim, o espírito de uma vida intelectual está no fato de que, se ela transcende a vida prática, deve ser no sentido de propiciar um maior entendimento dela. Suas condições são os valores éticos, como a honestidade intelectual e a sinceridade. Seu método consiste nos exemplos que percorrem toda a escrita do padre Sertilhange. Este livro é dedicado a todos aqueles que desejam uma vida plena em todas as suas potencialidades, e não há nada mais atual que esse desejo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.